Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Vamos nessa aula de quarentena, então. Vamos então dar continuidade às nossas aulas de Direito Empresarial 3. E nas últimas aulas a gente estava falando a respeito dos efeitos da condenação do devedor falido, né? Estávamos mais precisamente falando da sentença declaratória da falência, né? Então, explicada a sentença declaratória da falência, a gente agora vai passar para estudar os efeitos da declaração. Tá bom? Então, nosso assunto de Empresarial 3 é justamente efeitos da falência. Então, a gente vai aprender nessa aula os efeitos da falência em cima da pessoa do devedor, em cima de seus contratos, em cima das suas obrigações, em cima das pessoas de seus credores, bem como nos seus bens, tá certo? Bem, vou disponibilizar esse slide para vocês lá no portal, tá certo? Mas, como a gente já estava fazendo nossas aulas, fazendo as anotações do caderno, peço que vocês então continuem fazendo essas anotaçõezinhas, tá? Então, pegue justamente seu material, pega seu caderninho, pega suas folhinhas, tá? Seu fichário e anota então tudo que está nessa aula, certo? Bem como deixa as dúvidas, manda para mim e-mail, manda lá, vou fazer um fórum lá para vocês, para a gente fazer uma discussão das dúvidas a respeito então das nossas aulas a respeito de falência, tá certo? Então, pega, anota toda a aula, anota também bem como as dúvidas, me pergunta lá, tá bom? Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Então, efeitos da falência, tá certo? Primeira coisa, vamos relembrar brevemente a nossa aula de sentença. Eu te expliquei lá que a sentença declaratória da falência, ela, apesar de uma grande controvérsia existente entre os doutrinadores, ela basicamente teria como natureza jurídica, né, a constitutiva, de ser uma natureza de ser uma sentença constitutiva. Por quê, professor? Porque, em regra, ela vai gerar vários efeitos, certo? Ela vai trazer efeitos severos em cima do devedor, ele vai perder todos os seus bens, ele vai ficar justamente inabilitado, ele vai ter os bens, a perda da administração dos seus bens, a perda dos bens que vão ser, né, justamente retirados dele para pagar todos os credores, né? Bem como eu tenho uma série de direitos e deveres que vão recair até em cima de terceiros, como, por exemplo, pessoas credoras do devedor ou contratantes que tenham, né, feito algum contrato com a pessoa do devedor. Então, a sentença declaratória de falência ela tem natureza predominantemente constitutiva. Afinal, a partir da decretação da quebra, incidirá o regime falimentar sobre o devedor, colocando em situação jurídica diversa da anterior, tendo como efeitos dentre outros, o afastamento da administração dos bens, o vencimento antecipado da dívida, a constituição da massa falida e a nomeação do administrador judicial. Então, decretada a falência, se instaura um novo regime jurídico aplicável ao devedor, que repercutirá em toda a sua esfera jurídica patrimonial. Então, são efeitos que eu comentei com vocês extremamente severos. Esses efeitos da falência, eles vão realmente recair em cima e, por conta disso, ela vai ter essa natureza constitutiva. Ela produz efeitos quanto à pessoa do falido, quanto aos seus bens, quanto aos seus contratos, quanto aos seus credores e por aí vai. E a gente tem que analisar esses efeitos. O que a Lei 11.101 de 2005 ela fala a respeito desses efeitos, bem como a gente tem que aprender, né, o que vai ser aplicável, o que justamente eu vou ter que analisar quando eu estiver falando, então, a respeito dos efeitos da falência, tá certo? Então vamos dar início à nossa aula mesmo, vamos dar início então ao nosso conteúdo, vamos falar dos efeitos. E o primeiro efeito que nós vamos analisar serão os efeitos quanto à pessoa do falido, tá bom? Então, primeiro efeito de suma importância que a gente precisa aprender. O falido, o empresário declarado falido, ele fica inabilitado empresarialmente. Tá? Olha a redação do artigo 102 da Lei 11.101 de 2005. Diz o seguinte: o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 181. Vamos então analisar esse artigo 102 de maneira, né, pormenorizada. Veja então, primeira consequência quando o juiz decreta a falência do devedor. Ele fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial.
Então, ele não pode mais exercer nenhuma atividade empresarial. Relembrando de nossas aulas de Empresarial 1, quando eu estava justamente falando de requisitos para ser empresário, eu te falei que para ser empresário no Brasil eu preciso cumprir com 2 requisitos. Primeiro, ter capacidade plena e segundo, não ter justamente nenhum impedimento legal. E lá nas causas de impedimento legal eu coloquei no seu caderno que justamente estar falido, ser declarado falido no Brasil, causava então esse impedimento para empresariar. Então, justamente nós temos aqui o efeito, né, da falência. O empresário ele fica impedido de empresariar. Só que cuidado. Quando eu digo que ele vai ficar inabilitado empresarialmente, você tem que lembrar que os efeitos da falência vão recair para aquele que pratica a empresa. Então, vamos analisar. Se por acaso foi declarado falido um empresário individual, é ele mesmo, pessoa física, que sofrerá o efeito específico do dispositivo legal em comento. Ou seja, se ele está exercendo atividade empresarial na forma de pessoa física, empresário individual, então ele, pessoa física, fica impedido de empresariar. Ele não pode mais empresariar. Agora, quem estava praticando atividade empresarial era a sociedade empresária. Nesse momento, sociedade empresária, pessoa jurídica. A situação muda, ela é diferente, né? Dessa vez, quem foi declarada falida não foi a pessoa física, foi a pessoa jurídica, sociedade empresária. Então, é ela que vai sofrer os efeitos da inabilitação. Então, é ela e não os seus sócios que vão sofrer justamente esses efeitos, tá bom? Então, veja, se eu estou declarando a falência de um empresário individual, pessoa física, ele, pessoa física, sofre os efeitos. Eu estou declarando a falência de uma sociedade empresária, pessoa jurídica. Isso também se aplica para a Eireli, pessoa jurídica. Então, nesse momento, é a pessoa jurídica, sociedade empresária ou Eireli, que vai ter esses efeitos. Então, é a própria pessoa jurídica que fica inabilitada empresarialmente. Beleza? E veja que o próprio artigo 102, está aqui em destaque a vocês, ele diz qual é o prazo para essa inabilitação. Veja que o artigo 102 fala que a inabilitação vai ser a partir da decretação da falência até a sentença que extingue suas obrigações. Professor, que sentença é essa aqui que extingue as obrigações do falido? É aquela sentença que eu comentei com vocês lá da terceira fase, da fase de reabilitação empresarial, quando o juiz então ele vai declarar justamente que o empresário não tem mais nenhuma obrigação a cumprir. Então, é somente nesse momento, lá na terceira fase, é que ele vai ficar inabilitado. Então, o juiz decretou hoje, né, a falência do devedor. Então, hoje ele fica inabilitado. E a inabilitação dele para empresariar vai perdurar até quando? Vai perdurar até o momento em que o juiz, lá na terceira fase, vai julgar, vai emitir, vai exarar outra sentença, dizendo que está extinta as obrigações do falido. Tá, ok? Então, veja que a inabilitação ela tem um efeito automático. A partir do momento que o juiz decretou a falência do devedor, a inabilitação ela acontece, beleza? Então, essa inabilitação é automática. Só que olha o que ainda vai dizer o 102. Respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 181. Professor, o que fala esse parágrafo 1º do artigo 181? Ele fala justamente do crime falimentar. O que acontece? Olha, no caso de crime falimentar, eu também terei como efeito da condenação a inabilitação. Tá? O artigo 181 fala, são efeitos da condenação por crime previsto nesta lei. Inciso 1, a inabilitação para o exercício de atividade empresarial. Então, veja, também tem aqui uma inabilitação. Olha o que vai falar o parágrafo 1º. Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Professor, mas o senhor disse a um slide anterior
que a inabilitação ela era automática. E aqui agora no 181, a inabilitação ela já não é mais automática. E agora? Vamos lá. Primeira coisa que você não deve confundir são os efeitos do 181 dos efeitos do artigo 102. O efeito de inabilitação empresarial do artigo 102 é um efeito cível, tá? É um efeito pela declaração, pela decretação da falência. Então, o juiz declara o devedor falido, eu tenho um efeito automático que é justamente a inabilitação, tá? Esse efeito ele é cível, ele não é penal, diferente justamente do efeito do artigo 181, inciso 1. Essa inabilitação para o exercício de atividade empresarial, ela é justamente um efeito da condenação pela prática de um crime falimentar. Então veja que eu tenho esferas distintas. Ela é automática na cível, ela não é automática na penal. Então, como efeito da condenação, você aprendeu isso lá em direito penal, o juiz ele tem que declarar, ele tem que motivar na sentença condenatória por que ele está, então, inabilitando empresarialmente aquele criminoso, aquela pessoa que está sendo condenada, aquele réu. Já aqui ele não precisa fazer isso. Por quê? Porque é um efeito automático, certo? Como efeito cível pela declaração da falência. Ele, nesse momento, não pode empresariar. Então, 102, o efeito é civil. Então, ela perdura da decretação da falência até a sentença que extingue as obrigações do falido. Aqui, eu tenho um efeito penal, um efeito pela condenação pela prática de um crime falimentar. Então, nesse momento, o efeito ele perdura até 5 anos após a extinção da punibilidade. Então, não confunda. Por isso que o 102 diz, respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 181. Por quê? Porque essa inabilitação do 102, ela é cível, ela vai ter um âmbito. Já a do artigo 181, ela é de âmbito penal, então ela já vai ser aplicada em outro âmbito, beleza? Show de bola, né? Mas vejam, eu disse a vocês que, em regra, então, os sócios não vão ter contra si os efeitos da inabilitação. Só que olha a regrinha, certo, do artigo 81, quando ele fala, né, dos sócios de responsabilidade ilimitada. Tá? O artigo 81 diz, a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e por isso deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. Analise. Veja que o artigo 81, quando ele está falando então dos efeitos da decretação da falência, ele diz que quando o sócio ele for de responsabilidade ilimitada, ou seja, quando a falência decretada for de uma sociedade de responsabilidade ilimitada, os efeitos da decretação da falência vão se estender e vão atingir as pessoas dos sócios. Então, os sócios de responsabilidade limitada, eles vão também sofrer falência. Eles vão sentir esse gostinho da inabilitação. Eles vão ser declarados falidos. Aqui, ó, também acarreta a falência destes. Então, todos os efeitos que a gente vai aprender, que vão se aplicar à pessoa jurídica, vão se estender e vão se aplicar também às pessoas dos sócios. Então, em regra, não se aplica, a não ser que esses sócios tenham responsabilidade ilimitada. Veja que até o próprio artigo 81 diz que eles devem ser citados para apresentar contestação. Os efeitos vão ser aplicados, eles também vão ser declarados falidos. Então, professor, nesse momento aqui, quando por acaso eu tiver sócios de responsabilidade limitada, então esses efeitos
certo, da declaração da falência vão ser extensíveis, vão se aplicar às pessoas dos sócios. Agora, professor, se eu tenho uma sociedade de responsabilidade limitada, se eu sou sócio de responsabilidade limitada, e agora? Bem, e agora esses efeitos não vão ser aplicáveis, tá? Em regra, eu vou só aplicar os efeitos da falência para a sociedade. Sociedade em que os sócios respondem de forma limitada, eles, em princípio, não se submetem aos efeitos da falência, uma vez que quem faliu foi a sociedade. Então, isso é a regra geral, é a regra do próprio artigo 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade, lembre-se mais uma vez, limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecidas nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no CPC. Então, o que acontece, professor? Para que justamente eu faça a extensão dos efeitos dessa inabilitação e dos efeitos da falência de uma maneira geral para as pessoas, para os sócios de responsabilidade limitada, eu preciso apurar isso em uma ação própria. Então, vou entrar com uma ação de responsabilização desses sócios. Tá? Se por acaso eu percebi que a falência decorreu por conta de uma má atuação, de um dolo, de uma má gestão desses sócios, e eles vão ter responsabilidade contra essa falência, eu entro com uma ação autônoma, né? Vai ficar geralmente apensa a ação de falência, mas é uma ação autônoma, e ela vai justamente apurar a responsabilidade desses sócios para ver se os efeitos da falência podem ser estendidos a eles ou não. Tá? Então, olha o que o parágrafo 1º diz. Prescreverá em 2 anos, contado do trânsito em julgado, da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput desse artigo. Né? O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização. Então, veja que eu tenho até uma prescrição para entrar com essa ação. Ela prescreve 2 anos contado do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência. Então, basicamente, a sentença que vai extinguir, que vai encerrar a segunda fase da falência. Então, quando o juiz ele exará a sua sentença, extinguindo, encerrando a falência, eu tenho 2 anos para tentar entrar com essa ação, para ver se os efeitos da falência vão se aplicar, vão ser extensíveis às pessoas, dos sócios de responsabilidade limitada. Mas, em regra, não se aplica, a não ser que nessa ação perceba que houve um dolo, que houve realmente uma culpa, que realmente a falência decorreu de uma má administração que foi exclusiva, né, basicamente, desses sócios. Beleza? Segundo efeito da decretação da falência, eu tenho a dissolução da sociedade. Com a decretação da falência, a instauração do processo de execução concursal do devedor, haverá um encerramento da atividade empresarial e a consequente liquidação do patrimônio social para o posterior pagamento dos credores. Então, eu comentei com vocês que lá na segunda fase, que é justamente a fase mesmo de execução concursal, que é a falência, o juiz ele vai apurar todos os bens do devedor. Então, no momento que ele for apurar todos os bens do devedor, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente, de acordo com o artigo 1044, a dissolução. Então, a sociedade ela vai ser dissolvida. Os sócios vão se dissolver, né? Não vai mais haver a chamada affectio societatis entre os sócios. Né? Então, 1044 diz, a sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no 1033, se empresária, também pela declaração da falência. Então, primeiro efeito, inabilitação. Segundo efeito, dissolução. Lógico, agora lembre-se, esse efeito da dissolução só se aplica à pessoa jurídica, ou seja, a Eireli e as sociedades empresárias. Então, o que vai acontecer? Dissolução das pessoas jurídicas. Eireli, sociedade empresária. Não tem como a gente fazer a dissolução da pessoa física empresária individual. Né? Terceiro efeito, perda do direito de administração dos bens.
Artigo 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar seus bens ou deles dispor. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados, intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito, interpondo os recursos cabíveis. Então veja que um dos efeitos principais é justamente fazer o quê? Perder o devedor, né? O empresário falido. Perder o direito de administrar seus bens, bem como deles dispor. Como eu já falei para vocês em sala de aula muitas vezes, a partir do momento que o juiz ele decreta a falência do devedor, empresário individual, sociedade empresária da Eireli, o que acontece? Esse empresário, esse devedor falido, ele não pode mais mandar, ele não vai mais dispor de seus bens. Ele perde a administração e deles não pode mais dispor. Então ele não pode mais usar, ele não pode mais gozar, ele não pode mais vender. Né? Basicamente, então, como eu brinco com vocês em sala de aula, ele não pode mais nem mandar colocar um prego numa barra de sabão dentro do estabelecimento dele. Ele perde toda a administração de seus bens. Porém, um parágrafo único ainda diz alguns direitos que ele pode fazer, que em regra é o quê? Fiscalizar. Né? Ele vai fiscalizar. Ele vai fiscalizar a administração da falência, que a gente já viu, mas ainda vai comentar, né, que essa administração ela é feita pelo administrador judicial. Ele pode requerer providências para a preservação de seus direitos, né, conservação de seus direitos, e ele bem pode vir, né, fazer uma intervenção nos processos da falência. Por quê? Porque basicamente ele também vai ter direitos aqui, né? A gente vai usar os bens dele para pagar aos credores, mas também basicamente ele vai ter o direito de ver seus bens devidamente resguardados, bem administrados. Ele tem o direito de analisar se está sendo cumprido o princípio da maximização dos ativos, ou seja, se a falência, se o juiz falimentar está extraindo a maior quantidade possível de dinheiro dos bens dele, do estabelecimento dele que foi arrecadado, né? Porque ele vai justamente ter o direito de ver suas dívidas devidamente honradas e se por acaso sobrar bens, sobrar ativo, pagou todo mundo, sobrou ativo, que é muito difícil isso acontecer, mas sobrou ativo, o ativo vai ser devolvido para ele. Né? Então, ele perde a administração de seus bens, ele não pode mais deles dispor, mas basicamente ele tem o direito de fiscalizar a administração, tomar as providências necessárias para conservar seus direitos, bem como ele pode intervir nos processos onde a massa falida ela seja parte. Nesse caso aqui, essa massa falida é a massa falida objetiva, que a gente já vai falar dela, tá bom? E o artigo 104 ele traz alguns deveres específicos do falido. O artigo 104 é um artigo muito extenso, onde basicamente não compete a gente aqui estar falando sobre cada uma dessas obrigações. Uma leitura simples, né, detalhada do artigo 104 já ajuda a gente a compreender quais são os deveres específicos que o falido vai ter. Né? Então, olha o que vai dizer o artigo 104. A decretação da falência impõe ao falido os seguintes deveres. 1. Assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação de nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, devendo ainda declarar, para constar do dito termo, as causas determinantes de sua falência, quando foi requerida pelos credores. Tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas, controladores, diretores e administradores, representando o contrato ou estatuto e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações. O nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios, os mandatos que porventura tenham outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário, seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento, se faz parte de outras sociedades exibindo o respectivo contrato, suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu. 2. Depositar em cartório, no ato da assinatura do termo de comparecimento, seus livros obrigatórios, ou seja, toda a sua escrituração, a fim de serem entregues ao administrador judicial depois de encerrados por termos assinados pelo juiz.
não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante sobre as penas combinadas nesta lei. Lembra, mais uma vez, que eu disse a vocês que a falência ela ainda tem muitos efeitos condenatórios, né? A falência, ela antigamente, lá no seu passado, ela era vista, né? A insolvência era vista como crime, e eu disse a vocês, e algum desses efeitos, né, dessa análise, dessa tratativa da falência como crime, se perdurou. E está aqui. Basicamente, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma obrigação que eu vou assumir numa liberdade provisória. Eu só vou me ausentar do lugar se eu pedir autorização ao juiz, se eu mostrar a ele o motivo. Onde é que geralmente eu vejo isso aqui? Lá no direito penal. Quer dizer, no processo penal, né? Quando o juiz me dá uma liberdade provisória. Então, lembre-se disso. Eu ainda tenho esses efeitos de crime, né? Empregados ainda, impregnados na falência. Tá? Então, não se ausentar do lugar sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, né? Sob pena de combinado. Se eu não me engano, isso aqui é um crime, né? Se eu não me engano, está lá, né, como crime falimentar no final da lei. 4. Comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença. Entregar sem demora todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe para serem arrecadados os bens que porventura tenham em poder de terceiros. Prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência. Auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza. Examinar as habilitações de crédito apresentadas. Assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros. Manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz. Apresentar no prazo fixado pelo juiz a relação de seus credores. Examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. Então, olha que ele vai auxiliar o administrador judicial, né? O administrador judicial, como eu comentei com vocês, é o cara do protagonismo da segunda fase. Todos os atos da segunda fase, em regra, vão ser tomados pelo administrador judicial, que é alonga-manos do juiz, né? O auxiliar do juiz na falência. Então ele vai, né, auxiliar esse administrador com zelo e presteza. Ele vai ver todos os bens dele serem retirados dele, e além de ver todos os bens dele serem retirados, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar o administrador judicial a retirar seus bens. Né? A lei ela é um pouco sacana nisso. Ela, além de estar dando como consequência a perda da administração dos bens, a perda da disponibilidade dos bens, ela ainda vai dizer que esse falido ele vai ajudar o administrador a retirar os bens, porque ele vai auxiliar o administrador com zelo e presteza. E olha o que diz o parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por crime de desobediência. Então, se ele não auxiliar o administrador judicial, se ele não prestar nenhum desses serviços aqui, né, desses deveres específicos do artigo, ele vai poder incorrer em um crime, né, ser denunciado por um crime de desobediência. Então, veja como a lei ela foi um pouco severa com o falido nesse momento. Então, basicamente, eu tenho aqui deveres específicos que o falido ele deve cumprir, certo? Que vão recair sobre sua pessoa. Então, aprendido, visto, analisado os efeitos que recaem sobre a pessoa do falido, a gente agora vai ver os efeitos da sentença declaratória em relação aos credores. Em relação aos credores, basicamente, os efeitos são fáceis. A primeira coisa é a constituição da chamada massa falida. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a reunião de bens e credores. Então, eu tenho todos os credores reunidos. O que é que eles vão fazer? Eles vão se reunir. Eles vão se reunir para quê? Para que justamente eles recebam os seus créditos, né? Eu vou reunir todos os credores e vou pagá-los em uma ordem. Qual a ordem? A gente já viu. A ordem que a própria lei vai dar de acordo com a natureza de seus créditos. Então, a reunião de todos os credores nós chamamos de massa falida, mas é a massa falida subjetiva. É o corpus creditorum. Né? Então, nesse momento, professor, o que é que eu vou ter? A massa falida subjetiva. O que é uma massa falida subjetiva? É a reunião de todos os credores. Beleza?
Além disso, eu tenho o vencimento antecipado de toda a dívida do falido. O artigo 77 ele vai dizer: a decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios, ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país, pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos desta lei. Então, veja, para que todos os credores possam participar do procedimento, fazendo as suas respectivas habilitações, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que haja uma antecipação dos vencimentos. Então, o juiz decretou a falência hoje. O juiz decretou a falência hoje, dia 16 de março. Né? O que é que vai acontecer? Eu vou pegar as dívidas que ainda vão se vencer, dívidas vincendas, e vou antecipar o vencimento delas. Então, o juiz decretou a falência hoje, 16 de março. Ah, professor, eu tenho uma dívida lá para o dia 16 de junho de 2020. O que vai acontecer com o vencimento dela? Se antecipa. Então, basicamente, o que vai acontecer? Essa dívida não está mais sendo exigível apenas lá em junho. Ela vai ser exigível hoje, dia 16 de março. Então, eu antecipo, né, justamente essas dívidas, né, essa data de vencimento. Então, a decretação da falência determina um vencimento antecipado. Então, eu vou ter o vencimento antecipado de todas as dívidas. Ah, então não precisa esperar? Não, de maneira nenhuma. A partir do momento que houver uma decretação da falência, a partir do momento que o falido ele for declarado falido, fica estranho, né? Falido, declarado falido. A partir do momento que o devedor for declarado falido, melhorou, né? Ele vai ter, então, suas dívidas todas antecipadas, tá? Para quê? Para que eu ajude a todos os credores poderem participar. Por quê? Porque é uma execução concursal. Lembre-se sempre, a natureza jurídica da falência é uma execução concursal. Eu vou pagar a todos os credores. Beleza? Então, em princípio, fica suspenso também a fluência de juros contra o devedor falido. Todavia, uma vez realizado o ativo e verificando-se que a massa possui recursos suficientes para saldar todos os seus credores, inclusive os subordinados, computam-se os juros normalmente e a massa deve pagá-los, conforme o entendimento pacífico do STJ. Então, a partir do momento que houver a decretação da falência, o que vai acontecer com o artigo 77? Primeiro, vencimento se antecipa. Segundo, eu vou suspender justamente a fluência dos juros, né? Os juros não vão mais fluir, eles vão então ser possíveis até o pedido da falência. Só que se eu perceber que todo o ativo, ou seja, todo aquele patrimônio que foi arrecadado e foi convertido em dinheiro, ele está sendo usado para pagar todo mundo, inclusive os subordinados, vocês vão aprender que são os últimos. Então o STJ diz, olha, o dinheiro que foi arrecadado pela venda dos bens, pela arrematação dos bens, conseguiu pagar todo mundo, até os subordinados, então eu vou pegar esses juros e eu vou computar como se normalmente eles estivessem fluindo. E aí eu vou pagar esses juros. Ah, não deu para pagar? Beleza. Então esses juros vão ficar de fora. Por quê? Porque basicamente a fluência deles parou, né? Então eu só vou pagar os juros a partir do momento em que eu perceber que o ativo dá para saldar todas as dívidas, né? Que o ativo, que aquele dinheiro que eu estou arrecadando justamente com a venda dos bens do devedor, tá dando para pagar a todo mundo. E cuidado com essa partezinha aqui final, que se eu não me engano, a OAB lá na segunda fase ela cobrou isso, né? E diz, ó, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país, pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos desta lei. Se eu não me engano, a OAB colocou na segunda fase dela justamente isso. Ela colocava uma dívida em dólar, ou era em euro, eu não lembro direito, né? E perguntava, fazia uma pergunta lá, o que acontecia então com o câmbio. Se eu não me engano, a parte ela queria cobrar o câmbio do dia então que ela fez a habilitação dela, uma coisa assim. E aí o candidato ele teria que justamente responder, baseado no artigo 77, dizendo que a partir do momento que o juiz ele decreta a falência, né, todos os créditos em moeda estrangeira elas vão ser convertidas pelo câmbio do dia da decisão judicial. Né? Então, se eu não me engano, essa partezinha final do artigo 77 ela foi cobrada na OAB, lá na segunda fase de empresarial.
tá? E por fim, os efeitos quanto aos bens do falido. Veja então que nós temos uma formação de outra massa falida. Dessa vez agora é a massa falida objetiva. O que é que eu tenho, professor? Eu tenho a formação primeiro da massa falida subjetiva, a gente aprendeu, acabou de falar, é a reunião de todos os credores. E eu tenho a formação da massa falida objetiva. O que é a massa falida objetiva? São todos os bens reunidos. Né? Então, a massa falida objetiva são todos os bens reunidos. E a gente vai falar dessa arrecadação dos bens lá na segunda fase, né? Quando a gente falar, então, da arrecadação e da transformação desses bens na massa falida. Então, quando eu tenho a arrecadação de todos os bens do devedor, certo? Eu tenho a formação da massa falida objetiva. É essa massa falida objetiva aqui que vai ter capacidade processual, que você aprendeu nas aulas de processo civil, né? Que agora ela vai estar representada justamente pelo administrador judicial. Tá, ok? Então a gente vai falar lá na segunda fase, a gente vai ter uma aula só para arrecadação, certo, desses bens, mas se você quiser adiantar a leitura, tá do artigo 108 até o artigo 114 da Lei de Falência, da Lei de Recuperação Judicial, da Lei 11.101 de 2005. Gente, o que acontece? Ainda faltam dois efeitos. Relativo às obrigações do devedor, relativo aos contratos do devedor. Porém, a gente vai ficar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou postar essa segunda aula aqui, essa segunda parte da nossa aula de efeitos, tá? Então, para o vídeo não ficar muito grande, para o vídeo não ficar muito extenso e você não ficar cansado de assistir, a gente vai encerrar aqui, mas ainda faltam mais dois efeitos. Efeitos quanto às obrigações do devedor falido, bem como também os efeitos quanto aos seus contratos, tá ok? Então a gente fica por aqui, bons estudos, continue firme e forte, muita saúde para vocês, fé em Deus, a gente vai sair dessa, todo mundo bem, são e salvo, tá ok? Então qualquer dúvida, estou disponível, você sabe como me encontrar, tem os meus e-mails e tem lá um plantão de dúvida lá no fórum, lá no nosso Moodle, ok? Então, fique com Deus, cheiro no coração, beijo no coração de vocês, se Deus quiser, até já já presencialmente a gente vai estar junto em sala de aula. Até mais.